E aí pessoal, então estamos chegando aqui com mais umas informações do nosso regulamento, né, do campeonato, que todos tinham de receber uma cópia desde o primeiro dia do sorteio do campeonato, dos grupos, cada um recebeu. Com certeza muitos senhores presidentes leram o regulamento, passaram algumas informações para os seus atletas, mas infelizmente tem alguns ainda que não leva o regulamento, chega lá, joga para um canto, nem passa para jogador nada, né? Fica pensando como se fosse um torneio de qualquer jeito, né? Tem presidente que não sabia nem quantas substituições, quantos jogador podia substituir, porque não leu o regulamento. Outros, o regulamento é grande, sim. O regulamento é grande. Quando tem um regulamento grande, é porque é bem feito, bem organizado, para não dar brecha para nada. Mas a gente ainda pegou, colocou em destaque as partes principais. Mas ficou a critério de cada senhor presidente. Quem não leu o problema, mas né? E a gente está passando alguns informes porque é o seguinte: está chegando a fase do mata-mata no próximo final de semana. E a gente tem umas informações para passar para os senhores, que tem seu regulamento para ler, para depois não ficar, eu não sabia, não tinha isso. Não é isso? Então, o nosso regulamento, como os senhores acompanharam na última segunda-feira o sorteio, né, das quartas de finais, estava no regulamento, disse que seria um sorteio. Foi feito o sorteio lá na Secretaria de Educação das quartas de finais. Já na outra fase, que se chama terceira fase, será um cruzamento, ou seja, o vencedor do jogo, do primeiro jogo de domingo contra o segundo, do terceiro contra o quarto. Está aqui no regulamento, então o senhor já sabe. Quem venceu o primeiro jogo, pega o ganhador do segundo. Quem venceu o terceiro jogo, pega o vencedor do quarto nas semifinais. Isso aí o senhor já sabe, beleza? E teve uma classificação que eu passei para os senhores, que terminou o campeonato. Como terminou do grupo por grupo, né? Para ter a dúvida, meu time ficou quanto? Meu time teve ponto Y e o outro teve Y. Então, no critério de desempate, quem foi que ficou primeiro? A gente acompanhou aqui pelo regulamento e tá lá. Aquele que está de azul foi o primeiro, que está de verde ficou em segundo, e aquele que está de amarelo foi os dois, ficou melhor de terceiro colocado. Fizemos de acordo com isso. Certo, pessoal? Outra coisa que a gente quer destacar aqui para os senhores, que é muito importante, a gente acha muito importante, então a gente está passando para os senhores, para depois não ter nenhuma dúvida, né? Certo? E sobre aqui os cartões. Nessa fase agora de mata-mata das quartas de finais, está no regulamento aí de cartões amarelos, no artigo 54. A atleta que receber 2 cartões amarelos deverá cumprir suspensão automática de um jogo, sendo que os cartões serão zerados ao final da primeira fase, ou seja, terminou a primeira fase, zerou. Agora, nas próximas fases, que começa a quarta e semi, se um atleta somar 2 cartões, ou seja, o atleta tomar um cartão nas quartas, toma um na semifinal, na final ele está fora. Está aqui no regulamento. É bom que a gente está colocando para esclarecer para os senhores, certo? Tá aí, vermelho você já sabe que é automático. E tem, pessoal, outra aqui, entendeu? Pronto. Vamos supor que a gente está fazendo o próximo domingo. O próximo domingo é o seguinte: diz aqui no artigo 65 que a equipe, por exemplo, vai lá domingo, aí uma equipe, aquele atleta não jogou, sem colocar agora. Diz aqui, ó, todas as solicitações das equipes referentes à documentação dos jogos, em caso referente, deverão ser encaminhadas através de ofício, assinado pelo presidente ou representante. Mas o que é que a gente vai fazer? A coisa da gente é tão transparente que a gente domingo vai mandar para campo. Tá a ficha de inscrição em cada pasta de jogo. Por exemplo, jogo 1 de manhã, tá lá a documentação do time. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do primeiro, né? 3 tanques e as Alagoas. Tem lá os 20 jogadores inscritos, 3 tanques, tem os 20 jogadores inscritos das Alagoas. E tá lá também as 3 súmulas dos 3 primeiros jogos do time de 3 tanques e dos 3 primeiros jogos do time das Alagoas. Ou seja, que os jogadores que foram inscritos, os 20, no início do campeonato, eles estão nas 3 súmulas que já jogaram e vai estar na quarta. Ou seja, ninguém coloca ninguém. Apenas uma equipe só escreveu 19 jogadores e continua com 19 jogadores, que foi a Ribeira. Tá até um X marcado lá na súmula, porque só escreveu 19. E não coloca ninguém, os 19, para você ver como é a transparência. Então, o jogador, na primeira súmula, os 20 tá escrito, tá na segunda, tá na terceira, vai estar na quarta. Não tem ninguém. Tá lá. Então, só o presidente pode chegar e querer, por exemplo, o jogo, eu estou dando um exemplo de manhã, pode ser de 10 horas, de 1, de 4, chegar, eu quero ver a ficha de inscrição do time, por exemplo, do time do Bonfim, eu quero ver do time do Juá, do time do Macaco,
do time do Amigos do Matadouro, do Coati, da Ribeira, entendeu? Das Alagoas, Três Tanques. Um desses presidentes eu quero ver. Ele vai ter a ficha de inscrição. Ele vai ter as 3 súmulas dos últimos 3 jogos. Ele olhou, a inscrição tá lá, nas 3 súmulas também tá na quarta. Para ver como é a nossa transparência. Porque a gente só poderia dar se for através de vocês. Mas a gente, para ver como é a transparência da gente, a gente vai levar domingo. Nas pastas vai estar as fichas de inscrição e as 3 súmulas de cada jogo, cada equipe que já jogou. Para qualquer dúvida, conferir para não ver. Porque sabe que tem boas conversas. Porque tem muitas equipes também aqui que a gente acompanhou, que tem 2, 3 jogadores que ainda não veio. Por exemplo, Três Tanques, se não estou enganado, tem 2 ou 3 que ainda não veio. E tem outras equipes aí, uma tem 1, outra tem 2, outra tem 3 que ainda não pisaram aqui, mas estão inscritos, foi inscrito desde o início. Então, eles podem utilizar esse jogador a qualquer hora. Eles não podem botar agora no andamento, mas já estava inscrito antes. Então é por isso que a gente está lá com a ficha de inscrição e com a súmula do jogo que eles já jogaram. Porque aí conferir não tem dúvida nenhuma, certo, pessoal? A gente faz coisa transparente, que é pro senhor. É como a gente fez durante todo o campeonato. Quem foi expulso, a gente fez ofício, mandou para o senhor. As equipes que foi disciplinar, a gente se reunia todas as quarta-feiras, quando o dono do campeonato, ou seja, o organizador, convocava a gente, como tá aí, vocês estão vendo, a comissão, a gente fez. E a gente ainda faz, entendeu? É uma coisa transparência. E outra coisa, lembrando aos senhores que para ser tão transparente que todas as documentações do jogador de cada equipe tá lá, mano, tá domingo. Por exemplo, eu dou do primeiro jogo ou do último, tanto faz. O primeiro jogo tá lá, 3 tem tá a ficha de inscrição e abaixo da ficha de inscrição tá todas as documentações dos jogadores. O que tá na ficha, tá lá a documentação dos jogadores. E a gente pede que domingo cada senhor peça a seus jogadores que tragam quem se inscreveu com RG ou a CNH, ou seja, o documento com foto que se inscreveu, traga domingo. Que a nossa coisa é transparência, para ninguém ficar com dúvida, nenhum dos senhores presidentes. Nós trabalhamos com transparência. Que vença aquele que for o melhor. E boa sorte para todos, pessoal. Qualquer coisa, estamos à disposição. Mas a gente preferiu gravar esse vídeo para dar umas alertas para alguns, porque tem muitos ainda que nem o regulamento leram, para depois não estar conversando o que não sabe. Certo, pessoal? Mas eu tenho certeza que todos já leram e entendem muito o regulamento. Um abraço a todos, fiquem com Deus.